Agora esta chamada está sendo gravada. Vamos lá, gente, para a terceira parte da nossa aula de hoje. E agora eu trouxe para vocês aquela mensagenzinha que eu devia ter trago lá no início, né? Escreva a sua história. Vocês viram que lindo esse texto? Escreva a sua história na areia da praia, para que as ondas a levem através dos 7 mares, até tornar-se lenda na boca das estrelas cadentes. Conte a sua história ao vento, cante aos mares para os muitos marujos, cujos olhos são faróis sujos e sem brilho. Escreva no asfalto com sangue. Grite bem alto a sua história antes que ela seja varrida, na manhã seguinte, pelos garis. Abra o peito em direção aos canhões. Suba nos tanques de Pequim. Derrube os muros de Berlim. Destrua as cátedras de Paris. Defenda a sua palavra. A vida não vale a pena se você não tem uma boa história para contar. Então, a gente está construindo aqui a nossa história, a gente vai contar, né? Muitas meninas anteriores, meninos aí dos outros modos, a gente tem muitas histórias para contar. Eu quero que a gente também tenha essas histórias, porque eu acredito que a gente está fazendo algo bem bacana aqui, no nosso processo de construção de conhecimento, tá bom? Tá aí nossa mensagenzinha de hoje. Vamos para os exercícios? Agora, eu vou pedir para vocês a participação, tá? Quem puder colocar aí para mim as respostas, porque isso vai me ajudar a saber se vocês estão entendendo, se não, se eu preciso fazer alguma pontuação, se não, e por aí vai, tá bom? Vamos lá? Vamos começar então? Nosso primeiro exercício aí. Eu vi que vocês acharam, a maioria achou fácil, outros também acharam difícil, ficou meio a meio, né? Então vamos lá, vamos entender mais ainda essas coisas. A educação é como outras. Opa! Deixa eu colocar aqui. Pronto. A educação é, como outras, uma fração do modo de vida de grupos sociais que criam e recriam, entre tantas outras invenções, a sua cultura. Tá vendo? Isso aqui fala até daquilo que eu falei da aula de hoje, né? Em sua sociedade. Formas de educação que produzem e praticam para que elas reproduzam. Entre todos os que ensinam e aprendem, o saber que através das palavras da tribo, ou seja, aqui ele está falando, por exemplo, que há uma educação dentro da cultura indígena, por exemplo, os códigos sociais de conduta, as regras do trabalho, os segredos da arte, da religião, do artesanato, da tecnologia, que qualquer povo precisa para reinventar todos os dias a vida do grupo e de cada um dos seus sujeitos, através das trocas sem fins com a natureza entre os homens, trocas que existem dentro do mundo social, onde a própria educação habita, e desde onde ajuda a explicitar. Às vezes a ocultar, às vezes a inculcar, de geração em geração, a necessidade de existência de sua ordem. Infelizmente, nós perdemos recentemente o professor Carlos Rodrigues Brandão, tá? Ele era um seguidor do Paulo Freire. Nós perdemos ele recentemente. Aí ele está falando, ó, a educação está em vários espaços, ela nos faz apropriar do mundo que está à nossa volta, e ela tem diferentes funções, ocultar, inculcar, e até mesmo transformar aí a educação, né? Então, de acordo com o texto, a educação é conceituada como sendo a escolarização na idade certa? Não. A cultura e os modos de vida? Sim. Quem respondeu B acertou, né? As séries iniciais da educação básica? Não. O ensino médio e seminários formativos? Não. Gente, se você acha fácil demais essas questões, experimente fazer os concursos que estão saindo por aí, porque essa questão, ela veio dos fins de semana passado, algumas alunas fizeram essa prova, que foi lá em Umas, foi a banca Instituto Verbena, e eu fiz questão de trazer, porque a Instituto Verbena, ela tem pego muitos concursos aqui na redondeza do DF, para quem é do DF, viu? Então faça, não fique com medo não. Ah, mas eu não estudei, você está estudando aqui, faça, todo e qualquer concurso, faça, tá bom? Vamos lá. Questão de número 2. Que delícia essa aqui, né? Ao longo do século XIX e XX, a relação entre a aprendizagem, olha aí as bases psicológicas que eu falei lá para vocês, foi sobejamente estudada por diferentes pesquisadores, não foi? Quais são os pesquisadores que estão ali nas bases psicológicas? Piaget, Vygotsky, Vallon, Carl Rogers, Skinner, né? Aí ele vai trazendo assim. Em Vygotsky, ou seja, qual o aspecto aqui que está na teoria do Vygotsky? Essa relação se dá pelo quê? Resposta certa, letra A. Zona de desenvolvimento proximal. Aí ele quer te confundir Vygotsky e Piaget, que é clássico, né? Ações de esquema de assimilação e acomodação. Quem é? Piaget. Estruturas mentais referentes a um todo organizado. Pode ser Piaget, pode ser Brunner, qualquer autor cognitivista. A capacidade que tem um sujeito de incorporar objetos da cognição à sua estrutura. Pode ser Ausubel, por exemplo, aqui, ó. Ausubel. Tá? Então, só para vocês terem noção, aqui é o Vygotsky na zona de desenvolvimento proximal. Professor, nós teremos aula do Vygotsky? Teremos.
bonitinho nos módulos lá, talvez no segundo, tá? Segunda fase, de bases psicológicas também, teorias da aprendizagem. Olha aqui o que eu disse para vocês. Pedagogia liberal é uma concepção de educação, né? Uma concepção liberal de educação. A pedagogia liberal, ela se caracteriza pelo quê? Isso aqui, gente, não admite vocês errarem. Nunca, sendo a minha aluna, nunca. Já disse para vocês, né? Liberais, progressistas, bora lá. Pelo anti-autoritarismo. Essa aqui, cabe a gente fazer uma revisãozinha, não cabe? Ó? Pelo anti-autoritarismo, a valorização que considera a experiência vivida com base na relação educativa e a ideia de autogestão pedagógica. Isso aqui seria a ideia de uma tendência o quê? Libertária. Tendência libertária, não pode errar, já vai fazendo as associações. Tá vendo as características de cada tendência aparecendo aqui? É tão gostoso, né, responder uma questão dessa com certeza, vocês não acham? Sem falar, ah, eu não tenho a palavra-chave aqui, mas eu estou conseguindo entender com certeza. É gostoso, né? Chega a dar um arrepio, assim. Isso que eu desejo para vocês. Pela ênfase no ensino humanístico, da cultura geral, na qual o aluno é educado para atingir, pelo seu próprio esforço, sua plena realização como pessoa. Qual tendência é essa, da letra B? Qual a tendência pedagógica naquela classificação do Libani? Ensino humanístico da cultura geral, não é visão humanista, tá? Ensino humanístico da cultura geral, ou seja, os conteúdos clássicos. A gente está falando da visão? Muito bom, muito bom. Tradicional. Já não é a visão liberal como um todo, né? Próximo. Pela compreensão da ação pedagógica inserida na prática social concreta, por meio do qual os estudantes dialogam com a realidade. Aqui poderia ser uma visão da crítico social dos conteúdos. O que estaria dentro de uma perspectiva progressista de educação, né? Olha aqui o que eu falei para vocês lá sobre o que é uma concepção liberal. Gente, se vocês que estão começando agora, não estou falando pessoal que já estão comigo há mais tempo, não, porque esses eu tenho maior liberdade para puxar a orelha, tá? Mas esse pessoal que tem gente, quem falou não diretiva lá na B, não é não, lá é tradicional, tá? Vocês estão se pegando pela palavra-chave, cuidado. Humanística seria o sentido dos conteúdos clássicos, tá bom? No sentido dos conteúdos clássicos. Está ali muito dentro, por exemplo, dos jesuítas, tá? Na maneira como os jesuítas trabalhavam. Então, não seria dentro da visão da renovada não diretiva, não, tá? Na não diretiva poderia ver, assim, os aspectos psicológicos sobrepõem aos pedagógicos, por exemplo, mas não necessariamente aqui ensino humanístico não é o humanismo lá do Carl Rogers, combinado? Ajeitem isso aí. Mas a letra D, para quem não era minha aluna há mais tempo, vocês conseguiram entender o que é uma visão liberal de educação? É isso aqui, ó. As tendências liberais, elas visam o quê? Adaptação, adequação, ajustamento do indivíduo aos valores e normas vigentes na sociedade de classes. Que sociedade de classes é essa? Capitalista. Que é aquilo que vem, que ela justifica um sistema capitalista? Tranquilo aí, principalmente quem não é minha aluna há mais tempo, há muito mais tempo, não tinha participado, então, tranquilo, né? Objetivando uma cultura coletiva? Não, uma cultura individual. Isso é a perspectiva liberal. Então, mudo o indivíduo, mas não questiono a sociedade. Tranquilo isso aqui? Conseguem perceber isso no exercício? Posso avançar? Vamos embora. Então, devagar está clareando, né? Que bom. Então, já aprenderam alguma coisinha nova, tá bom? Vamos para a próxima. O desenvolvimento da criança, olha que legal, essa aqui vai trazer vários autores das bases psicológicas, aqui, ó. Todos esses autores vão informar aquilo que eu falei para vocês, que são as teorias da aprendizagem. Olha que legal, ó. O desenvolvimento da criança e do adolescente alude à experiência. Para tanto, há dois tipos de experiência: a experiência física e a lógico-matemática. A experiência física refere à ação sobre os objetos, retirando deles qualidades que são intrínsecas a eles, ou ainda existem neles antes da ação do sujeito sobre eles. Já a experiência lógico-matemática diz respeito à ação sobre os objetos, retirando não deles, mas da ação e das coordenações do sujeito, características que são próprias dessas coordenações. Olha que interessante. Essa teoria da aprendizagem, a gente está falando de qual autor? Gente, me ajude aqui, eu acho que essa aqui muita gente vai errar. E aí? Ih, tá vendo, ó? Olha a confusão, olha a confusão. Gente, quem vai destacar muito essa lógica matemática, essa experiência física, no contato com o biológico, na desestruturação aí dos esquemas mentais, é o Piaget.
tá? É ele que vai trazer muitos elementos, inclusive, para a gente entender o processo de construção do conhecimento, do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Professor, como? Uma das coisas que eu sempre ensino para vocês sobre o Piaget é, para ele, o papel de um professor, não que ele tenha estudado necessariamente a pedagogia, né? Ele estava estudando o desenvolvimento, tá? Ele sempre fala assim, o professor e a professora precisa proporcionar para os estudantes situações de conflito para que ele resolva problemas, desenvolva o raciocínio e consiga estabelecer um processo de assimilar, tô de boa, acomodar, oxe, o que é isso? E adaptar. Ah, agora eu entendi. Então, quando falar muito dessa questão da desequilibração de esquemas para que o indivíduo consiga se ajustar, se equilibrar, se autorregular, a gente está falando do Piaget. Então, quando ele fala aqui desenvolvimento da criança junto com a experiência, no sentido de contato com o meio, né, de situações provocativas, a gente está falando do Piaget. Como que seria Vygotsky? Que estivesse trazendo um aspecto mais cultural, mais social, dentro dessa lógica matemática e física, enfim, tá? Skinner seria dentro do comportamento, e o Vallon dentro de aspectos mais humanísticos, né, da afetividade, por aí vai. Então, a resposta certa é Piaget, letra D, tá bom? Vamos para a próxima. Aqui é de boaça, né? De graça essa aqui, tá? De graça. A Lei 13.146 de 2015. Que lei é essa, gente? Se vocês quiserem acharem por bem, a gente pode fazer aula sobre ela, tá? Eu adoro essa lei. Que lei é essa? É a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu sempre falo para vocês. Pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento físico, mental, intelectual, sensorial de longo prazo, que na interação com uma ou mais barreiras pode ter comprometido aí a sua plena e efetiva participação na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E traz as barreiras, o que são barreiras, aí a gente pode fazer juntos, tá? A número 4 é Piaget, resposta certa, letra D. Viu, Ivani? Letra B. D. Vamos para a próxima. 5 é a letra C, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Gente, olha que legal. Essa aqui, o que vocês marcaram? Essa eu achei bem interessante, né? Assim, talvez não seja tão óbvia, mas legal. Acho que vocês conseguem responder tranquilamente pelo aquilo que vocês já sabem, ó. Vamos lá. Se tiver dúvida aqui, pode me perguntar aí, tá? Dentre os vários entendimentos existentes sobre o Estado, então isso aqui diz respeito às políticas também, né? A compreensão de Estado. Há o que concebe como uma força externa movida por sua racionalidade superior, apresentando-se como a encarnação de uma ordem justa, como um árbitro neutro. A gente está falando de qual concepção de Estado aqui? Qual que a gente está falando de Estado? Um árbitro neutro, ou seja, aquele que não pode, de alguma maneira, é, estabelecer a distinção, né? Cada um vai pelo seu próprio mérito. É a concepção liberal de Estado. Vamos lá. Como que eu posso trazer aqui uma síntese breve para vocês? Quando eu falo de concepção liberal do Estado, é que é o Estado que a gente tem hoje, por exemplo, que é dividido em 3 grandes poderes. Quais são eles? Legislativo, executivo, judiciário. Isso é uma organização do Montesquieu para falar assim, ó, eu não posso ter um Estado que haja de maneira antidemocrática, eu preciso de um Estado democrático, né? Em que todos esses poderes sejam respeitados, para que não dê grandes poderes a algo sozinho. Então, quando a gente pensa nessa racionalidade superior, que vai regular essas relações sociais, a gente está pensando em uma concepção liberal de Estado, ou seja, letra A, tá bom? Então, a resposta da 6, letra A. As outras concepções socialistas seria dentro de uma perspectiva progressista, por exemplo, marxista. Anarquista é aquela que eu nem quero Estado. Quem se regula é a autogestão das pessoas, é uma sociedade sem Estado, né, que está muito presente ali na visão libertária. E absolutista seria aquele Estado em que o rei, né, o rei que manda em tudo, de alguma maneira, ele que define quem morre, quem vive, etc., que era o Estado absolutista, é justamente o que cai por terra quando há a Revolução Francesa, por exemplo, né? Em que corta a cabeça do rei lá e a gente precisa pensar uma outra concepção de Estado, que é o Estado que veio a ser, inclusive, o Estado democrático aqui para nós, tá bom? Então, só para contextualizar para vocês o restante dos itens. Vamos lá para políticas públicas? Ó, muito bom, Mônica, mas deu para entender? São concepções de Estado, né? Professor, a educação é um bem público ou apenas um direito social? Rosângela, eu acredito que são os dois, né?
É um bem público no sentido de que ela precisa ser ofertada para todo mundo. E é um direito porque ela constitui um direito fundamental, né? As pessoas têm o direito à educação. Gente, isso aqui é tão interessante, porque quando a gente fala desse Estado democrático, ele diz respeito ao que a gente chama de contrato social. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho disso aqui, para voltar aqui. Eu posso entender o Estado de diferentes maneiras. Por exemplo, tem um cara que vai falar assim, ó, o homem é mal por natureza, por natureza. Estou falando aqui dos filósofos contratualistas, porque isso ajuda bastante em políticas públicas, tá? O homem é mal por natureza. O que que significa? Isso significa que se eu não tiver um Estado para regular a ação das pessoas, elas vão se matar entre si. Então eu preciso de um Leviatã, ou seja, um Estado forte, que de alguma maneira consiga fazer o julgamento dessas pessoas a ponto delas não se matarem entre si. E esse Estado é algo sozinho, quase que uma entidade, tá? É o Leviatã, Thomas Hobbes, uma concepção de Estado. Há um cara que vai falar assim, ó, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Esse cara é o Rousseau. Então, ele tem que ser ouvido para, inclusive, tomar determinadas decisões, né? A maneira como a gente entende os princípios de democracia vem muito dessa visão do Rousseau, que entende que o Estado precisa envolver as necessidades do povo. Então, o povo precisa se posicionar e falar assim, eu quero isso, para que isso se converta enquanto Estado. O Rousseau ajuda muito nessa compreensão do Estado democrático, tá? Democracia. Há um outro cara que fala assim, ó, o Estado precisa garantir os direitos individuais. Esse cara é o John Locke, que é o que vai ser o pai, chamado um dos pais do liberalismo econômico. Vai falar, o Estado tem que garantir a propriedade privada, ele tem que garantir que ninguém invada a sua casa, ele tem que garantir uma certa harmonia para que as pessoas respeitem as leis desse Estado. Então, essas são concepções do Estado em relação a três grandes filósofos contratualistas, né? Thomas Hobbes, o homem é mau por natureza, o homem é o lobo do homem. Ótimo, Vanessa. Jean-Jacques Rousseau vem muito da inspiração de democracia, todo o poder vem do povo e as pessoas precisam ser ouvidas. Ele vai questionar muito isso, né? E o John Locke, que vai dar muita vazão desse Estado liberal no que diz respeito à defesa da propriedade privada, dos direitos individuais, né? É o John Locke. São três grandes concepções de Estado, tá bom? E isso vai informar esse Estado que a gente tem hoje, que é o Estado liberal. Combinado? Vamos lá, então, vamos para a próxima. A política educacional estuda as relações de força e tenta dar direção ao processo educativo. As disputas que ocorrem dentro do Estado, tá vendo? Que para que o Estado consiga materializar uma vontade coletiva, é aí que está o jogo de forças, em se fazer Estado, que está no ato de escolher os representantes, no ato de entender qual concepção de Estado eu quero, quais são os direitos sociais que precisam ser garantidos. Pensa aqui comigo, gente, não vamos pensar de maneira ingênua, tá? Todo e qualquer direito social, quem for fazer CNU, se liga nessa questão aqui, ó. Todo e qualquer direito social, ele só é conquistado se for por meio dos movimentos sociais e das lutas sociais. A classe dominante, ela não está interessada nessas lutas sociais. Por quê? Porque ela já tem seus privilégios, ela não quer perder seus privilégios. Então, toda e qualquer política pública, inclusive de ação afirmativa, ela surge a partir de necessidades de movimentos da sociedade civil. Sejam eles organizados, sejam eles a partir de revoltas, de rebeliões, enfim. Para que se faça valer no Estado, a gente precisa, enquanto cidadãos, se fazer valer no Estado. Por isso que muitas vezes, quando chega a eleição, as pessoas falam assim, não basta só votar, você tem que cobrar dos representantes que você votou. Por quê? Porque ele está lá te representando, ele está representando os interesses dentro de um projeto de governo que ele deveria ter te apresentado para que você seja constituído nisso aí. Como, por exemplo, vou dar um exemplo básico, tá? Sem fazer juízo de pessoas. Mas, por exemplo, você é concurseiro e concurseiro. Você precisa, na hora das eleições, ver qual candidato tem a melhor proposta, por exemplo, para o concurso público. Ou será que é um candidato que ele está defendendo só a privatização? Se ele está defendendo só a privatização, você vai votar nele para quê? Se ele não vai agora, que você precisa ser nomeado, ele não está nem um pouco preocupado em lutar para que você seja nomeado. Então, a maneira como a gente se faz valer no Estado é por meio, inclusive, da eleição dos nossos representantes e de cobrar
desses nossos representantes que eles cumpram aquilo que eles nos prometeram, entenderam? Então, isso envolve muito a dimensão das políticas públicas, que é o que essa questão aqui vai trazer para a gente, tá? Para a configuração e o controle da prática institucionalizada de educação dentro de uma formação histórica determinada, tá? Nesse sentido, a política educacional deve ser compreendida como instrumento que, me ajude aí, qual resposta vocês marcaram? Voltado para a arte ou para a ciência de governar e que envolve relações de poder e organização de grupos. Esse seria o sentido que a gente vai entender sobre o que são as políticas públicas, relacionado à atividade pública voltada para a oferta de bens e serviços básicos à população, resultante da correlação de forças. Por que é correlação de forças? Porque eu estou o tempo todo disputando ali os interesses do Estado, né? De forças entre distintos projetos que supõem contradições no seu âmago. Essa é a verdade. Essa é a resposta correta. Então, falar de políticas públicas é falar de uma correlação de forças, de diferentes interesses, de pessoas que querem se ver representadas em um Estado, que, até o momento de organização que nós temos, é o Estado democrático de direito. Tá bom? Interessante, né? Que aí a gente consegue entender o próprio conceito aqui de políticas públicas. Então, nós, enquanto professores, podemos informar políticas públicas para professores? Sim. Por exemplo, nós deveríamos nos unir coletivamente e falar assim, cara, nós precisamos de professores concursados nas escolas. Isso não é abrir mão dos contratos temporários, nunca, jamais. Mas é entender que o vínculo do contrato temporário é um processo de precarização daquelas pessoas. E é uma maneira do Estado pagar menos e não efetivar aquelas pessoas, inclusive, como efetivas, porque vagas tem. Então, é importante que a gente tenha essa noção das políticas públicas, até para a gente não romantizar de que as coisas vão aparecer para a gente como osmose. Não vão, tá bom? Tranquilo? Por que vocês erraram aqui? Decorrência de acordos e parcerias entre vários interesses com vistas a um bem comum? Não. Então, aqui, qual é a observação que vocês precisam se ligar, né? Aqui é trazer a que mais se adequa ao conceito de política pública, tá? Olha que interessante. Resultante de correlação de forças entre distintos projetos, que podem ser liberais, podem ser progressistas, que supõem o quê? Contradições em seu âmago. Por quê? Porque é um processo conflituoso. Eu até coloquei isso no artigo do Libano, né? Que é um jogo de forças. A educação, as suas finalidades se dão numa disputa fora do que a gente chama de neutralidade. Então, essa seria a melhor definição do que ele entende por política educacional como instrumento resultante aí dessa correlação de forças, tá? Novo ensino médio, BNCC. Por exemplo, agora, essa correlação de forças, ela se manifesta como? Revoga o ensino médio, reforma de novo esse ensino médio, muda alguma coisa. Isso são essas correlações de forças que vão informando as políticas públicas, tá? E as questões lá da CNU podem fazer você se posicionar em diferentes elementos aí em relação a isso, tá? São projetos de sociedade em disputa. Muito bom, Alessandra. Vamos lá. Os currículos e a BNCC possuem papéis complementares, não é? A BNCC dá a base para a construção de currículos. Gente, deixa eu fazer uma analogia com vocês que eu achei bem interessante. Quando a gente fala de BNCC, vocês vão pensar que ela é o chão. Quando a gente fala de DCNs, por exemplo, de Diretrizes Curriculares Nacionais, vocês vão pensar que elas são o teto. Olha aqui, ó. Olha, eu vou desenhar uma casa aqui. Que aqui vai ajudar vocês na compreensão dos documentos, tá? O teto são as DCNs. Tá? O teto são as DCNs. O chão, que é essa base, é a BNCC. Essas paredes aqui, ó, são os currículos. Currículos. Então, esses três documentos, essas três maneiras de compreender o processo de organização curricular, eles são essenciais, tá? As DCNs, como se fosse o teto dessa casa, a BNCC, a base, porém, dentro de uma casa eu preciso ter o quê? As paredes. Então, a BNCC, por exemplo, ela não é um currículo, mas ela vai informar as construções de currículo, né? Então, é como se fosse as DCNs, o teto, a BNCC, a base, e os currículos, as paredes dessa casa, tá bom? Então, vamos lá. Os currículos e a BNCC possuem papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica. E se requer um conjunto de decisões com o objetivo de adequar as proposições da BNCC à realidade do sistema de ensino. Então, a Base Nacional Comum articulada com a sua parte diversificada, tá?
ou das redes de ensino e das instituições escolares, considerando o contexto e as características dos alunos. Ótimo. Para tanto, é preciso fazer o quê? Organizar de forma disciplinar? Não, a gente pensa na perspectiva da interdisciplinaridade. Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares? Perfeito. Unificar aqui, ó, teoria e prática, né? Aplicar metodologias padronizadas? Não. Construir procedimentos de avaliação? Não necessariamente seria isso, né? Então, a resposta certa é a letra B. Usa a casa para falar sobre aprendizagem criativa. Muito legal para a compreensão. Legal, Leide, vou pesquisar, viu? Vamos lá para a questão de número 8. Olha, acho que a gente vai terminar 10h30 certinho. Desde suas origens, o currículo tem se mostrado uma invenção reguladora do conteúdo e das práticas envolvidas nos processos de ensino-aprendizagem. Uma vez admitido que o currículo é uma construção onde se encontram diferentes respostas às opções possíveis de ensinar e aprender, conclui-se que ele é um documento que? Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Olha a polêmica, né? Gente, isso aqui é interpretação pura. Ó, desde suas origens, o currículo tem se mostrado uma invenção reguladora do conteúdo. Desde suas origens, tá? E das práticas envolvidas nos processos de ensino-aprendizagem. Então, é a relação entre conteúdos e práticas. Lógico que isso vai ter diferentes visões, tradicionais, críticas, pós-críticas, né? Uma vez admitido que o currículo é uma construção, então ele está admitindo o quê? O currículo é uma construção, onde se encontram diferentes respostas, tradicionais, críticas e pós-críticas. Ótimo. As opções possíveis de ensinar e aprender, conclui-se que ele é um documento que é um documento móvel, não é um documento técnico. Você falou que é técnico, científico, objetivo? Como assim, Dileia? Me ajude aí. Aqui, gente, quer dizer o quê? O currículo é algo que vai permitindo para a gente diferentes interpretações. E essas diferentes interpretações sobre a forma de conceber o currículo é o que vai ser explicado pelas teorias do currículo, tradicionais, críticas e pós-críticas. Então, o currículo é um documento móvel. O tempo todo ele vai cabendo diferentes interpretações, inclusive em diferentes manifestações: real, formal e oculto. Combinado? Então, é um documento móvel, né, de alguma maneira. Então, ele vai trazendo para a gente aqui diferentes compreensões, inclusive concepções e visões de mundo, tá? Mas a maioria errou essa questão. Ele é técnico, Graciele, se eles estivessem perguntando sobre uma perspectiva específica de currículo, que seria a visão tradicional. Se falasse assim, ó, numa visão das teorias tradicionais do currículo, ele poderia ser compreendido como um documento técnico. Aí sim poderia ser técnico, tá? Se ele estivesse perguntando sobre a visão tradicional do currículo. Aí não, aí ele está falando justamente que o currículo cabe diferentes interpretações, sejam elas tradicionais, críticas ou pós-críticas, tá bom? Então, por isso que ele colocou aí essa confusão, mas eu achei uma questão bem elaborada e que exige aí que a gente pensasse mais sobre ela, né? É uma questão de interpretação mesmo. Então, ele está falando, quando ele fala assim, ó, uma vez admitido que o currículo é uma construção, onde se encontram diferentes respostas. Que diferentes respostas? Tradicionais, críticas, pós-críticas. As opções possíveis de ensinar e aprender, ou seja, a forma de conceber o currículo, está na nossa primeira parte do livro, viu? Conclui-se que ele é um documento que? Móvel. Por quê? Porque ele cabe diferentes concepções e interpretações. Agora, se ele estivesse perguntando, dentro de uma visão tradicional do currículo, ele poderia ser compreendido como um documento que? Técnico, tá? Aí sim seria técnico. Combinado? Neutro também seria na visão tradicional? Perfeito, Vanessa. Se falasse assim, ó, numa perspectiva das teorias tradicionais, o currículo é entendido dentro de um caráter neutro, científico e desinteressado. Perfeito. Numa visão crítica e pós-crítica do currículo, o currículo não seria neutro, ele expressa relações de poder, de ideologia, certinho. Tá bom? Vamos lá, seguindo então. Olha aqui, manifestações do currículo, né? Vamos lá, gente, essa aqui é legal também. Quais são as 3 grandes manifestações do currículo? Lembra? Desculpa. Formal, real e oculto. Formal, documento. Real, aquilo que se manifesta na sala de aula. E oculto, que são as nossas concepções e visões de mundo. Vamos lá? De boa, né? Uma das manifestações do currículo é aquela que de fato acontece na sala de aula em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino.
É tanto que sai das ideias e das práticas dos professores, da percepção e do uso que eles fazem do projeto pedagógico, como é a que fica na percepção dos alunos. Essa definição corresponde a qual currículo? Que corresponde à prática dos professores e à percepção dos alunos? O currículo real, que é aquele que se dá, ó, na sala de aula. Manifestação do currículo real. Resposta certa, letra D. Tranquilo? Por que fiquei na dúvida entre a C e a D? Não seria formal, viu, Dileia? Porque a formal é o documento sozinho, tá? Vamos lá, eu vou pontuar aqui para vocês, tá bom? Vou pontuar. É formal, manifestações do currículo, tá bom? Real e oculto. Quando a gente está falando do currículo formal, é o documento. Quando a gente está falando do currículo real, é a sala de aula. E se a gente está falando do currículo oculto, são as concepções e as diferentes visões de mundo. Tá bom? Tranquilo aí? Então, formal, o documento, o escrito, é o real, a sala de aula, a interpretação que a gente faz do currículo, e o oculto são as concepções. Tá bom? Vamos lá para a questão de número 11. LDB, tranquilaça, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aponta que a educação é um dever da família e do Estado. Somado a isso, aponta que a educação está inserida em princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício do quê? Ai, gente, me poupe, né? Da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Trabalho no sentido de pensar e executar, não só de executar, né? Que seria, se fosse mercado de trabalho, estaria errado, viu? Qualificação para o trabalho é um sentido muito mais amplo do que é trabalho. Eu penso, eu executo. Facinho. Embora, a LDB exceção, essa questão, gente, eu ia tirar, mas eu falei, não, eu vou botar, embora ela seja problemática. Se você fez essa questão e errou, essa questão facilmente poderia ser anulada. Porém, eu acho que ela é tão fácil que eu acho que todo mundo acertou e ninguém vai brigar por isso, né? Por quê? Ó, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, o tempo de jornada máxima de permanência em período integral da criança em uma instituição escolar é igual ou superior a, se é máxima, é igual ou superior a, na verdade, eu acho que aqui a banca errou no seu enunciado, né? Porém, nós não vamos questionar, são 7 horas, tá? Para a escola ser considerada educação integral, ela precisa ter ali, no mínimo, na verdade, 7 horas, né? Para ser considerada educação integral. Seria mínimo, não seria máxima. Então, o enunciado, ele está problemático. Porém, a banca, de fato, teve esse entendimento, você não vai questionar que ele se acertou nesse sentido, eu acho que a maioria nem questionou. Porém, quem errou teria possibilidade de pedir anulação da questão, por quê? Porque vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Jesuíno, acho que é só você. Me falem, estão me ouvindo, né? Jesuíno, eu tô aqui. Estão me ouvindo, sim, tá bom? Talvez seja o seu áudio aí, tá? Vamos lá. Então, aqui, gente, é um problema de enunciado, mas uma dica, tá? Quando vier esses problemas, que você tem certeza que a banca que se equivocou, você não vai discutir com ela. Vai tentar o que ela está compreendendo. É igual ou superior a 7 horas o integral, mas não no sentido de jornada máxima. É igual ou superior, tá bom? Não brigue com o enunciado, essa questão ajuda muito, tá? Preste atenção, para de brigar com o enunciado da banca. Se a banca entendeu, vá na cabeça dela. Se for para entrar com recurso, é depois, não vai preocupar com isso na hora da sua prova, não. Fique problematizando a banca, querendo brigar com ela na hora da sua prova, não, tá bom? Vamos embora, questão 13. Essa aqui eu achei delicinha, né? São os códigos da BNCC, e de graça também, né, gente? Mesmo que a pessoa não soubesse os códigos todos, daria para saber. Ó. A Base Nacional Comum Curricular apresenta sequenciamento das aprendizagens que se expressa por meio de códigos de 4 pares, sendo 2 de letras, posição 1 e 3, 2 de números, posições 2 e 4. O primeiro e o segundo par expressa a etapa do ensino, e o componente curricular ou área. O primeiro e segundo par indica o ano que se refere à habilidade ou aprendizagem, e a posição delas na numeração sequencial do ano. Olha que delícia! Com base no código EI 02TS01,
é possível compreender que a BNCC faz referência ao quê? Ah, gente, me poupe, de graça, né? O enunciado facilitou e ainda por cima as opções também. Só que isso para quem estuda, né? Porque quem não estuda não saberia nada disso aqui. Não é educação especial, porque EI é educação infantil. Então só poderia ser qual? A letra B. Não dá para ser EJA, não está escrito aqui EJA, e não dá para educação interracial, né? Isso aqui é para pegar quem fosse chutar. Então a resposta certa só pode ser a letra B. Por quê? EI, educação infantil, e o TS aqui significa traços, sons, cores e formas, que é um dos campos de experiência da educação infantil. E o 2 seria a posição do campo de experiência lá dentro daquela lógica do código, né? E códigos da BNCC, eu quero até trabalhar mais isso aqui com vocês nas próximas aulas. Ele tem caído bastante, é importante que a gente consiga posicionar aqui o que significa cada coisa dentro desses códigos, tá bom? Então, resposta certa aqui, letra B. Vamos lá para a Lei Brasileira da Inclusão, né? Como que a gente pode traçar aí os elementos para quem pode ser professora e professor dentro aí de acordo com a Lei da Inclusão? Vamos lá. Em uma escola municipal recém-construída em Umas, Goiás, a diretora recebeu um estudante de 10 anos de idade que veio transferido de outra instituição e cidade e tem histórico fundamentado em deficiência auditiva, com muitas dificuldades de aprendizagem. A gestora nunca teve experiência anterior com um estudante com deficiência. Olha, a Leide já botou até o artigo. Eita, Leide. Mas é totalmente favorável à inclusão. Ao conhecer um pouco a história do aluno com a família, verificou que foi transferido da escola muitas vezes nos últimos anos e que isso impactou sua aprendizagem. Uma das alternativas para o atendimento aos estudantes será solicitar, que eles têm que solicitar, tá? A Secretaria Municipal um tradutor e intérprete de Libras. Nesse sentido, inicia a redação de uma carta oficial para solicitar esse profissional. De acordo com a Lei Brasileira da Inclusão, para atuar na educação básica, esse profissional deve possuir qual formação? Qual formação que esse profissional tem que ter para atender a esse estudante? Em ensino médio e certificado de proficiência em Libras. Por quê, gente? Não é o professor, é o intérprete. Então, na educação básica, não necessariamente precisa ser professor, pode ser ensino médio com certificado de proficiência em Libras, tá bom? Então, só para vocês se ligarem aí, é para atuar esse profissional como um intérprete de Libras, né? O tradutor, o intérprete, ele pode ser do ensino médio com certificado de proficiência em Libras. Quem colocou o artigo aqui? Artigo 28, né? Parágrafo, eu só lembro o parágrafo, mas artigo 28. Parágrafo 2º, inciso 1º, ó. Artigo, tô confiando, viu? 28, parágrafo 2º, inciso 1º, tá bom? Lei Brasileira da Inclusão. Obrigado, viu, Leide? Obrigado por ter colocado. Essas de legislação, eu gosto muito quando vocês fazem isso, tá bom? Gente, aqui eles vão trazer uma meta do PNE, né? Posteriormente, no decorrer das nossas fases, eu não consigo atender tudo assim, né? Eu posso fazer, se vocês quiserem, uma aula todinha de PNL. Não sei se precisa tanto assim, mas embora ainda seja cobrando, né? Porque vai ser elaborado outro, esse ano vence o nosso, mas acho importante. Enfim, das 20 metas do Plano Nacional, é um assunto que eu adoro, viu? Plano Nacional de Educação para o período de 2014 a 2024, uma delas é a 10ª, que prevê atingir ao final do período o oferecimento de pelo menos 25% das matrículas a uma modalidade de ensino específica. Qual? Para o ensino fundamental e médio, de forma integrada com a educação profissional. Qual modalidade já seria essa? Já daria para saber, né? Sabe-se que tal previsão provavelmente não será concluída, pois, de acordo com o painel de monitoramento pelo Instituto, apenas 3,5% da meta foi alcançada. Com base nessa informação, o PNE faz referência à educação que? É educação indígena? É educação especial? É educação étnico-racial ou a EJA? É a EJA, né, gente? Pensando ali que dentro da especificidade da EJA, quanto mais eu puder proporcionar para esse estudante essa articulação, para que ele atue, de fato, no mercado, que acaba sendo o mercado, melhor. Então, seria a educação de jovens e adultos articulada, integrada, né, com a educação profissional. Assim, ele consegue concluir a educação básica e ainda por cima sai com uma profissão, né, porque a necessidade de aprender, a necessidade de ter ali uma profissão nesse sentido. Gente, essa aqui eu quero saber a resposta de vocês. Para tudo aí,
Interpretação, tá? Eu acho que há muita gente na prova, não sei, deve ter errado essa questão. Ela é pura interpretação, tá? Vamos ver vocês, tá bom? Leia o enunciado junto comigo com calma, vou ler devagarzinho, prometo, tá acabando. O professor FV é iniciante da carreira docente. No momento da atribuição de aulas pela Secretaria de Educação, escolheu o terceiro ano do ensino fundamental. Bem real a historinha, né? Ao iniciar o ano letivo pautado pela BNCC, buscou ensinar números em matemática. Mas o que ele sentiu? Dificuldades de os estudantes compreenderem comparação e ordenação numérica, ou seja, faltava um pré-requisito. Não é isso? Nas primeiras aulas, senti que os estudantes tinham muitas dificuldades e desinteresse. Alguns estudantes mal sabiam os números. Os colegas professores sugeriram motivar os alunos, mas a coordenadora pediu para passar alguns exercícios básicos do segundo ano, para saber, ó, se o conteúdo daquele período poderia delinear pontos de partida no processo de ensino. Ou seja, ó, estou fazendo alguma coisa aqui. Foi feito isso, ele observou alguns aspectos a serem direcionados, ou seja, aquilo que ele fez vai direcionar o que ele vai fazer a seguir, não é isso? E passou a utilizar continuamente a avaliação, ou seja, o tempo todo tentando observar onde eles estão avançando e não, visando quantificar e qualificar informações para identificar avanços e retrocessos no processo de aprendizagem dos estudantes. Que avaliação é essa? Inclusive, aqui poderia facilmente confundir, tá? Essa avaliação, gente, é a avaliação diagnóstica. O tempo todo, o que esse professor fez? Ele tentou identificar o que os estudantes tinham como potencialidade, o que eles já tinham, de alguma maneira, consolidado, e aquilo que ainda estava a consolidar. Então, vocês podem ver que tem palavras essenciais que vão ajudar vocês aí, ó. Aspectos a serem direcionados, identificar avanços e retrocessos, e ele utilizou essa avaliação o tempo todo. Tanto é que muitas vezes aparece assim, a avaliação formativa mais diagnóstica. Porque a formativa é a forma de olhar para o estudante. Oh, ele não aprendeu agora, mas ele pode aprender, uma concepção. Porém, aqui ele está falando de um aspecto muito específico, que é como eu posso identificar ali se o estudante aprendeu ou não, se ele tem pré-requisito ou não. O que que você, quando professor e professor, faz, por exemplo, quando você assume uma turma? É ver como que aqueles estudantes estão, para que você veja como intervir, que é a avaliação diagnóstica. Então, letra A. Professor, a diagnóstica pode ser feita no início, no decorrer? Pode sim, tá bom? Que é o que ele fez aí, né? Ele falou assim, ó, tanto é que ela fala assim, serem direcionados e passou a utilizar continuamente essa avaliação, né? Que é a avaliação diagnóstica. Então, a resposta certa é a letra A, mas eu acredito que muita gente, pela visão maior, deve ter marcado aí a avaliação formativa, né? Mas, enfim, vamos lá para a questão 16, mas é uma questão de interpretação. Essa aqui, gente, é uma novidade, eu achei interessante, tá? O que vocês marcaram? Fala aí. Sem colar, se não colou, tá? O que vocês marcaram? Essa é novidade, viu? Anota aí um autor novo no seu glossário. E eu achei um nível bem alto essa questão. Isso aqui foi em aspectos específicos sobre formação de professores, a formação do educador, né? Vamos lá. Iniciado na primeira metade do século XX, com John Dewey, John Dewey, autor escolar novista. O debate sobre a experiência e reflexão laboral, ou seja, eu refleti sobre aquilo que eu realizo enquanto professor. Promoveu o debate sobre a melhor forma de profissionalização no campo da educação. Com o passar dos anos, em especial nos anos 90, em diante, a formação profissional docente passou a ser considerada, tendo por base a epistemologia da prática, ou seja, o professor aprender a partir das suas situações pragmáticas. Com isso, essa eu permito vocês errarem, tá? Com isso, a valorização da construção do conhecimento no momento da prática profissional, por meio da reflexão, análise e problematização da prática na prática. Isso aí é o que a gente vai chamar de a perspectiva do professor reflexivo. Essa é uma questão clássica para uma banca chamada ITAME, sim, viu? Quem vai falar do professor reflexivo? É Donald Schoen. Donald Schoen, né? Professor reflexivo. Ou seja,
Eu vou me formar direto lá na minha escola, né, na minha sala de aula. Isso às vezes coloca a gente no sentido muito de desenvolvimento profissional docente, responsabilizado pela nossa formação, tá? Então, quando falar da teoria do professor reflexivo, da maneira de compreender esse aspecto da formação na epistemologia da prática, é o Donald Schoen, tá bom? Então, é uma novidade aí para vocês, né? Eu só sei disso, gente, porque é a área de situação da minha orientadora, né? Eu cito o Schoen na minha dissertação de mestrado, fala sobre a reflexividade docente. É isso mesmo, viu, Larissa? Que é a perspectiva do professor reflexivo, dentro dos princípios da epistemologia da prática. Essa é uma questão absurdamente acadêmica, tá? Inclusive, você leu minha tese? Sério, Rosângela? Que legal, que bacana. Depois você me diz o que você achou, inclusive, tá? Isso aqui está dentro dos princípios da epistemologia da prática. Gente, essa é uma delícia, né, o Luquezzi? Lembra lá do que eu botei no mapinha para vocês? Visão redentora, que é aquela visão salvacionista, não crítica. Visão reprodutora, só reproduzir o status da ideologia dominante. E visão transformadora. Que questão legal, né? Cobrou Luquezzi aqui nas tendências. Tá acabando, prometo, ó. Lucchesi, para Lucchesi, existem três tendências de interpretação da educação, lembra? Redentora, reprodutora e transformadora. A primeira delas é a dominada tendência redentora, sendo uma das interpretações a de que a educação liberte a sociedade ao se investir em gerações novas. Redentora seria a visão liberal, lembra? Nas correspondências dos autores? Ou não críticas. Seguinte. A segunda tendência é a transformadora. Então, aqui vocês estão vendo que ele está usando até outra ordem, né? A transformadora corresponde às tendências progressistas, né? A educação reproduz, mas por ela nós também podemos transformar. Que compreende a educação na reflexão das contradições da própria sociedade para trabalhar criticamente pela sua transformação. Perfeito. Aí ele fala, a terceira tendência é a reprodutora. Quais são os autores que entram aqui que vão informar essa terceira tendência? Os autores que a gente chama de crítico, porém reprodutivistas. Não é isso? Essa é a visão reprodutora. Vamos lá. E tem suas características considerar o espaço escolar como local de preparação para o quê? Vida universitária? Não. Vida em sociedade? Sim. Ou seja, um espaço de pretensão de reproduzir a sociedade, como ela está organizada, mantendo-a e a perpetuando. Então, os críticos reprodutivistas, ou a visão reprodutora de escola, fala assim, a escola não salva ninguém e ela não tem possibilidade de transformação. O papel da escola é reproduzir o status da ideologia dominante, pela violência simbólica, pelo aparelho ideológico do Estado, a escola dualista, enfim, tá? Essa é a visão reprodutora de educação e de escola, tá bom? Fechou, então, resposta certa, a letra B. Conscientização política, que seria misturou, né, a visão reprodutora com a visão, por exemplo, do Paulo Freire. Conscientização empreendedora, você tem a visão liberal. A resposta certa só pode ser a letra B, tá bom? Aqui entram os críticos reprodutivistas. Combinado? Tendências pedagógicas. O planejamento educacional depende do entendimento da consonância entre políticas, legislações e diretrizes e redes de ensino e escola. Todavia, na escola, o principal documento que traduz todas as ações a serem realizadas a curto, médio e longo prazo é o projeto político pedagógico. Resposta certa, letra D. Gente, deixa eu contar para vocês. Eu vou fazer uma formação para a Unieb Ceilândia. E ela vai ser pelo YouTube, eu vou divulgar para vocês participarem. Acho que vai ser bem legal vocês me ouvirem falando num outro viés, um viés mais de sala de aula, sobre PPP, organização do PPP, como construir um PPP e os pressupostos para a construção desse PPP a partir da visão aqui da secretaria. Então, quando eu for fazer, eu vou liberar, acho que já tem até o link, eu vou mandar para vocês, para que vocês possam assistir, até para me dar um apoio moral lá na secretaria, tá bom? Eles me convidaram, achei muito legal. Então, eu vou falar com todas as escolas da Ceilândia. Legal, né? Eita, um processo de avaliação que tem por objetivo, primeiro, acompanhar os percursos e aprendizagens dos estudantes, sem a preocupação em atribuir notas ou conceitos, e que evidencia e compreende a avaliação a partir de uma concepção que não é nota, né? É entender que como eu posso fazer esse estudante avançar. Existe uma discussão, existe sim, viu, Leide? Posso falar para vocês depois, existe sim, tá bom? É uma concepção, gente, formativa de avaliação.
E aí a gente conclui a nossa aula de hoje para saber, tá? Só errou a 17, Araceli? Gente, me fala aí como que foi o desempenho de vocês nessas questões. Se você fosse fazer essa prova do fim de semana, né, de em umas, quantas será você acertaria? Hein? Vamos ver? Então, inclusive, gente, quem tiver curiosidade de fazer as outras questões da prova, de português, de raciocínio lógico, sei lá o que que tem, tá lá, eu disponibilizei a prova para vocês. E também, amanhã, na sexta-feira, além da aula de currículo, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esse tema aqui, ó, que é o tema da redação. Gente, esse tema da redação eu achei fantástico. Ele facilmente pode vir em outras provas, inclusive no CNU, viu? As migrações como um direito humano e o combate à xenofobia. Então, qual é o dever de casa para além do que nós vamos fazer amanhã, que é o livro, tá? Amanhã nós faremos o Clube da Leitura, que é o livro do Tomás Tadeu da Silva. Espero que vocês tenham lido até a página 28, viu? Eu falei 29, mas até a 28, até a parte das teorias tradicionais do currículo, tá bom? Mas você vai melhorar, viu, Simone? Vocês vão melhorar, viu, gente? E, se possível, gente, dê uma pesquisada sobre o que são migrações, o combate à xenofobia, porque amanhã vai ter a participação da Andresa para falar um pouquinho sobre essa estrutura, e a Larissa também vai ajudar um pouquinho a gente nessa questão de repertório, para que vocês talvez consigam treinar aí esse tema de redação, porque eu acho muito possível ele cair para o CNU, por exemplo, tá bom? Então, deem uma olhadinha e amanhã a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Quem acertou muitas, ótimo, continuem acertando, continuemos aprendendo. E quem errou bastante, não tem problema. Se você errou agora, para você acertar depois, e nós vamos aprender aqui, é para isso que vocês estão aqui, tá bom? Muita coisa, né, gente? Peço perdão por ser tão intenso assim, de ter aulas mais longas, mas eu gosto de detalhar muito, explicar. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante. E esse vai ser o nosso movimento, tá? Teoria, exercícios, repertório, teoria, exercício, repertório, e nós vamos aí, ó, botar para quebrar, tá bom? Tio Nando, valeu a pena, não valeu? Fico aí à disposição para avaliações. Se possível, me marquem aí quando vocês estiverem fazendo o dever de vocês, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Se errou, nada de tristeza, e se acertou, continue aí firme para acertar cada vez mais. Nós vamos, tá bom?